Ministério. Diz assim o apóstolo Paulo em Atos 20, 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo, o apóstolo dos gentios, disse que recebeu do Senhor o ministério para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Portanto, essa é a finalidade do ministério, testemunhar a graça. Portanto, não existe ministério de louvor, ministério de dança, ministério feminino, ministério de distribuição de comida na rua. Tudo isso aí é invenção humana e não tem base alguma na palavra de Deus. O ministério é da palavra. Veja o que disse os apóstolos em Atos 6, 3, 4. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, os consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha aí, o ministério da palavra. Eles disseram que se consagrariam à oração e o ministério da palavra. Por isso, Paulo glorificava o seu ministério, porque é na palavra da graça que o Senhor é conhecido e exaltado. Romanos 11, 13 diz assim: Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Só existe um ministério verdadeiro, aquele que é para testemunhar a graça, a nova aliança de maiores e superiores promessas. Veja em Hebreus 8,6, diz assim: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha aí, superiores promessas. Então o Senhor estabeleceu no ministério primeiramente os apóstolos. 1 Coríntios 12, 28 diz: A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolo. Primeiramente apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Se primeiramente são os apóstolos que o Senhor estabeleceu, portanto, o que vier de ministério deverá se submeter e dar continuidade ao que fizeram os apóstolos, colocando o Senhor como fundamento. É isso que eles faziam. Em Efésios 2,20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o fundamento da igreja é o Senhor. Então, os apóstolos fundamentavam a igreja no Senhor Jesus. Então, quem procura edificar uma igreja em cima de danças, muita música, batuque, revelações, sábados, costumes, tradições, não é um ministério. É um cemitério que desencaminha e matam pessoas espiritualmente. Porque a igreja perseverava e era edificada na doutrina dos apóstolos. Atos 2,42 diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Então não pode inventar coisas. Imagina que o apóstolo Paulo passou fome, sede, nudez e não tinha morada certa. Ele não abriu um templo e nem colocou um nome em seu ministério. Porque isso é algo espiritual e não físico. É dado pelo Senhor para ministrar a graça e a verdade. Veja Efésios 4,11 diz: e ele mesmo, o Senhor, e ele mesmo, ele que concede, viu? Não é alguém que foi ali abrir. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que o Senhor estabeleceu isso na igreja? Para pregar em púlpito, para se meter na política, para cantar muito. Não. A resposta está em Efésios 4,12. Com vista
ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se as pessoas nos lugares que se diz ministério, se os santos não estão sendo aperfeiçoados, é porque lá não tem santo, ou não tem pastores e mestres, e não é o ministério. É realmente o cemitério que só se preocupa em fazer reuniões e arrecadar dinheiro. E finalmente devemos ensinar e fazer como disse o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se você tem interesse em compartilhar sobre a graça, entre em contato através do nosso Zap 719 87 76 44 97. A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.